Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal SBTV, me chamo Neto e bora lá para mais um conteúdo referente ao Bahia. Antes de começar, peço o seu apoio, inscreva-se no canal e ative todas as notificações. Seria muito bacana contar com você como novo integrante da família SBTV, rumo aos 34 mil inscritos. Começando o vídeo mais uma vez, para poder falar sobre o assunto do racismo, dessa vez com relação ao Hugo Rodalega, mas também sobre o Santos. O Bahia colocou aqui uma nota com relação ao ocorrido, colocou o seguinte: estamos contigo, Hugo, e contra o racismo ao redor do planeta. Não aguentamos mais. Hashtag chega de preconceito, foi o que o Bahia acabou publicando, retuitando a foto do Rodalega, e nesse mesmo sentido, reforçando o sentimento aqui de combate ao preconceito, com relação ao Santos, na partida na Sul-Americana, o Ângelo e Joaquim acabou sofrendo, foram atacados verbalmente com gestos imitando macacos por torcedores adversários presentes na partida. O crime foi denunciado pelo Santos ainda dentro do estádio para a representante da Conmebol. Com os dois casos registrados oficialmente, o clube aguarda o posicionamento da entidade diante de situação inaceitável. Como foi dito, o racismo não deve ser apenas combatido, mas também punido severamente. E é nesse mesmo sentido que a gente reforça aqui o nosso apoio à causa. É importantíssimo o SBTV estar ligado a isso. E eu acho que vocês também, reforçando isso no campo dos comentários e nas redes sociais, será de extrema importância. A justiça diz que o Palmeiras e a W Torre devem indenizar visitantes por falta de visibilidade na arena. Essa ação foi movida após a partida entre o Palmeiras e o Bahia em 2019, onde dois tricolores reclamaram da rede de proteção instalada no setor visitante. Isso acabou indo para frente e a segunda turma recursal do Tribunal de Justiça da Bahia manteve a decisão que já condenava o clube e a construtora. Os dois torcedores do Bahia foram receber R$ 2.000 cada um por danos morais. No caso, essa ação foi um triunfo, digamos assim, com relação a esse assunto, algo que constantemente era relatado, que prejudicava cada vez mais a visibilidade e, é claro, a consumir o espetáculo entre as equipes visitantes que acabam indo ao Allianz Parque. A condenação, inclusive, já havia saído, mas Palmeiras e W Torre tentaram reverter com recursos, ambos foram negados. Além dos R$ 2.000, os torcedores terão que receber os R$ 70 que pagaram dos ingressos. Tá? O Palmeiras disse que não se manifesta sobre as decisões judiciais e a W Torre Procurada enviou uma mensagem, disse que, enfim, a instalação das redes da proteção atendeu à determinação de órgãos responsáveis, tendo sido embasada em questões relacionadas à segurança dos usuários. Não obstante, a Real Arenas não se furtará de cumprir a decisão judicial sem prejuízo das ações regressivas a que possa se valer face aos promotores do evento. Teve que realmente receber um processo para poder ver que isso aqui era tão bizarro, além das reclamações com relação ao tema. O espião estatístico tem novidades importantes e para evidenciar nossa preocupação e o alerta ligado com relação ao Bahia e o Flamengo. Aqui são os dois times que mais sofreram gols na atual temporada, são 40 gols sofridos e nesse mesmo sentido, o Bahia é uma das equipes que mais decepciona, entre aspas, nos números. O Tricolor tinha uma esperança de 10 pontos conquistados, tem 7. Na eficiência em pontos está em menos 2,8 aqui no espião estatístico. Gols marcados. Talvez só nesse sentido o Tricolor esteja um pouco à frente. Eram esperados ali aproximadamente 8 gols, o Bahia fez 9. No ataque, a eficiência vai de 1,1. Já na defesa, o Tricolor sofreu 12 gols e era esperado uma média de 8,3 de gols sofridos. O Tricolor de Aço fica aí com menos 3,7 nesse sentido, mas no balanço fica negativo nas estatísticas do espião estatístico do Globo Esporte. Além disso, o Gabriel Gomes pontuou uma situação importante, uma curiosidade. Você sabia que Renato Paiva não repetiu uma escalação sequer uma vez? Rotatividade de elenco faz parte da rotina do treinador, seja para descansar atletas, como ele sempre cita nas coletivas, ou por opção técnica. Além de suspensão e outros fatores com relação às lesões, como ela pontuou isso aqui, é algo que nos preocupa em muitos aspectos, principalmente na partida contra o Goiás, por exemplo, que, enfim, o Arce Filho estava no banco de reservas, ele errou e acabou prejudicando o time em campo nesse sentido. Então é algo que realmente preocupa o torcedor, essas mudanças repentinas, não a rotatividade em si, mas sim essa questão de, enfim, invenções que acabam prejudicando o Bahia.
Bora falar agora sobre o assunto Juba, tá, pessoal? A informação que a gente já tem há muito tempo com relação ao pré-contrato assinado com o Bahia, mas mais uma vez o coro, né, do torcedor do esporte pedindo para que ele saia da equipe pernambucana. E aqui, antes de esmiuçar os comentários e falar sobre outros assuntos, reforçar a partida contra o Criciúma que o esporte acabou perdendo. Inclusive no Criciúma temos o Miqueias, ex-Bahia, está emprestado no caso à equipe de Santa Catarina. E o Fred Figueroa comentou o seguinte, né, o time do esporte teve alguns equívocos, né, alguns atletas que foram individualmente abaixo. O Juba, no caso, saiu da fase encantada, entre aspas, como ele colocou aqui. Juba que tem 28 participações em gols pela equipe do esporte. E ele, inclusive, complementou que ele errou tudo na segunda etapa, que foi muito mal no jogo. E aí, tendo em vista esse assunto, separei aqui vários comentários no Twitter, por exemplo, do torcedor do esporte cornetando o Juba, mas referindo ao Bahia. Por exemplo, Bastidores do Esporte comentou o seguinte: mais um jogo bem ruim do Juba, e talvez isso explique a má atuação do time nos últimos jogos. As jogadas sempre passam por ele. Aqui o Corneta do Esporte colocou: pode levar esse Juba já, Citigroup. Aqui o Vulgo KS, né, no caso a Kailane, colocou o seguinte: vai com Deus pro Bahia, Juba. Aqui, outro xingamento aqui da torcedora colocou, né? Xingou o Juba, disse que ele não quer mais ele no esporte, que é para ele ir pro Bahia, pelo amor de Deus. Aqui o Thiago colocou: espero que o Bahia leve Juba logo. O melhor do Pernambuco colocou: se esse pré-contrato de Juba com o Bahia já não estiver na mão do jurídico para encontrarem uma brecha para rescisão, no caso ele é cego, no caso, jogadorzinho, né? Criticou aqui o Juba. Todo mundo é esporte, nem o Bahia vai querer Juba desse jeito. Meu velho quinhaca. E o Juba com a cabeça no Bahia comentou aqui: Gabriele. Gustavo WL, por mim, Juba podia ir-se embora pro Bahia, tá jogando nada aqui. O Vitor colocou o seguinte: na moral, nunca quis tanto que Juba fosse logo pro Bahia, o cara tá jogando horrível todo jogo. A Ingrid colocou: o Bahia vai levar o Juba quando, hein? Ronaldo, alguém avisa que Juba, que ele foi pro Bahia, ainda não. E Love pra que o jogo já começou, no caso, aqui é corneta. Bahia leve Juba de calça jeans molhada. O mendigo de Abdias: Juba tem sido um poço de inteligência, o Bahia vem buscar quando? Aqui o Arthur: leve Bahia, leve Juba urgente. Aqui o Deridios: valeu Juba, pode ir pro Bahia. Aqui outro comentário: que time horrível, reconhecível, cada esporte nessa temporada. Luciano Juba já é do Bahia, né? Por isso acabou o futebol e a vontade de jogo. E aqui o Rico colocou o seguinte: Bahia já levou o futebol de Juba aparentemente, o jogador ficou kkkk, deu risada, né? Então, enfim, aí tá alguns comentários que eu separei pra vocês verem, né? Como é que tá alguns dos vários comentários com relação à fase atual do Juba, né? Tem esse pré-contrato assinado com o Bahia e, enfim, na Série B apenas 5 jogos, 1 gol e 1 assistência concedida, realmente muito abaixo do que o pessoal espera dele, né? Acho que, inclusive, ele tem muita margem para dar a volta por cima, por exemplo, se o Bahia não conseguir antecipar a volta dele, mas eu acho que se o Bahia conseguir antecipar esse retorno, no caso, essa vinda dele para cá para o Bahia, seria muito importante, mas são muitas críticas. Entretanto, os números seguem aí, são 28 participações em gols em 34 jogos do Juba, e eu acredito que ele nos ajudaria bastante nesse segundo momento da temporada. Esse foi o conteúdo, eu espero que você tenha curtido. Se você gostou, inscreva-se no canal e ative todas as notificações. Um abraço e até o próximo vídeo aqui no canal SBTV.